pessoas, Mercurinárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E bom, pessoal, hoje estou trazendo pra vocês o resumo da segunda temporada de Wandinha. Pois é, a gente vai resumir desde o primeiro ao último episódio. Claro que tem spoilers, afinal, a gente vai comentar sobre tudo que aconteceu na série. Então, pra ser bem rápido, antes de tudo, eu já peço pra que você deixe seu like, se inscreva no canal. E, gente, hoje eu peço o like e a inscrição no formato mais especial de todos. Por quê? Porque já é o terceiro ano seguido que eu estou gravando no dia do meu aniversário. Hoje é 11 de setembro, eu sei que o dia não vai sair hoje, né? Mas como é o meu dia, deixa o like por mim, por favor, e se inscreva no canal, tá show? E agora bora resumir Wandinha o mais rápido possível. Começamos o primeiro episódio com Wandinha mais obcecada por assassinatos do que nunca. Ela decide voltar a nunca mais e agora ela não volta sozinha. Ela leva o Feioso com ela, que inclusive Feioso é só no nome, tá? Porque, ai meu Deus... A família Agnes, a Enig e todos voltam a nunca mais. Só que agora tem uma novidade. A fedelha da Agnes. Ela é meio que uma stalker da Wandinha. E é bem interessante que ela usa até as mesmas tranças que a Wandinha. Nunca mais ainda se mantém com aquela vibe. Enig agora tendo sua alcateia, Feioso e Eugênio não se dando muito bem. E agora a gente tem um diretor que é totalmente maluco e que constrange a Bianca, obrigando a usar o seu poder. Falando sobre Nunca Mais e a cidade que tem ali em volta, nessa temporada está havendo a revolta dos corvos. Tem uns corvos estranhos que estão matando pessoas e a Wandinha já chega vendo um cara morto por eles. Como eu estava dizendo, Nunca Mais tem um diretor totalmente estranho. E ele constrange a Bianca, gente, a tal modo de fazer ela usar o poder na Mortícia Addams pra Mortícia aceitar fazer parte de uma ala de ganhos ali, né? Pra ela ser uma líder de ganhos, pra Nunca Mais. E a Bianca usa o poder na Mortícia, o que eu achei bem fraco, tá? Eu não gostei disso. Mas aí a Mortícia, ela decide passar um tempo a mais em Nunca Mais. E aí fica ela e o Gomes numa casa super trevosa lá do lado. O diretor, como ele conseguiu a Mortícia ali pra ajudar, ele simplesmente decidiu fazer um comitê de boas-vindas e também pra celebrar o ato de bravura da Wandinha e seus amigos. Ele vai lá, faz uma pira olímpica, no caso, né? Só que ao mesmo tempo que essa pira de fogo está sendo feita e vai pegar fogo, alguém rouba o manuscrito da Wandinha e coloca debaixo lá da pira. E aí a Wandinha, num ato de coragem, entra debaixo da pira pegando fogo e consegue recuperar o seu livro. E ao mesmo tempo o diretor vê que ela fez aquilo, chama ela e fala: ó, fiz esse quadro aqui pra você e discursa pra todo mundo, pois afinal você ajudou a salvar Nunca Mais. E aí é bem interessante, hein? Porque a Wandinha odeia ser essa heroína, por isso que ela tá com tantos stalkers. E aí ela bota todo mundo no chão, briga com todo mundo e, tipo, depois que ela discute com todos, a Enig fica muito bolada com ela, vai atrás dela. No momento que a Enig bota a mão nela, a Wandinha acaba tendo uma visão do futuro. E nessa visão, a Wandinha está sendo amordaçada, sendo, como posso dizer assim, né? Gente, me fugiu a palavra, sendo enforcada pela Wandinha. E aí a gente já vai pro segundo episódio. No segundo episódio a gente vê que a Wandinha não morreu, mas ela acaba sendo proibida pela sua mãe Mortícia de usar suas visões. Suas visões que estão trazendo esses gatilhos até ela. E aí fica bem claro que a Enig vai morrer. Então, quer dizer, a visão da Wandinha mostrou ela sendo enforcada, mas ao mesmo tempo mostrou que a Enig vai morrer. Vocês decidiram ir atrás da Wandinha agora, né? Estão atacando ela. E aí ela decide passar no antigo xerife, no caso, né? Que é o pai do Tyler. Só que quando ela chega na casa dele, adivinha? Os corvos já mataram ele e arrancaram o próprio olho do cara. Isso é bem macabro. Voltando pro Feioso, o Feioso simplesmente desenterrou um zumbi. E agora ele tem um melhor amigo, já que ele não estava se dando bem com ninguém. E o nome do zumbi é Slug. Sério, gente, isso é bizarro. Como a Wandinha viu que o pai do Tyler morreu, ela decide visitar ele na cadeia. E sério, gente, o Tyler está um gostoso. Ele virou um Hyde, beleza. Mas agora ele ali acorrentado, ele tá muito bonito, papo reto. O físico dele tá perfeito. E aí a Wandinha chega pra ele e fala: ó, seu pai morreu e a Enig vai morrer. Eu tô precisando da sua ajuda, você não quer me ajudar, não? E o Tyler simplesmente nega ajuda pra ela. E só que ela não tem muito tempo pra conversar com ele, por quê? Porque ela percebe, né, que algo está acontecendo de errado com Mãozinha e com a Enig e com o namorado da Enig agora, né? Que ela tem um outro cara aí. E aí ela volta pra escola quando ela vê, pois é, os 3 amigos dela estão acorrentados. Só que calma, isso é só o dia do trote. E aí vinha quem amarrou eles ali, né? Praticamente criou uma arapuca pra eles, a Agnes. Pois é, gente, a stalker da Wandinha. E aí a gente descobre que a stalker da Wandinha, ela tem o poder de ficar invisível. Quer dizer, a menina já é super roubada.
E como a Agnes fez algo muito bom, a Wandinha decide adotar essa garota como meio que um trabalho infantil. É interessante que ela até fala isso pro tio dela, só tô usando ela pra trabalho. Outro detalhe também é que o zumbi do feioso acabou fugindo. E é bem interessante porque o zumbi dele simplesmente decide comer cérebros por aí. E ele está se regenerando. Terceiro episódio na área e a gente começa com Gomes e Mortícia dançando lindamente. Sério, isso é muito bonito. Só que infelizmente chega a Wandinha, que é um estraga-prazeres, né, atrás da sua mãe, pedindo para que ela consiga as visões de volta, para que devolva o livro da Good Adams. Coisa que a Mortícia não aceita. E aí a Arapuca tá criada. Voltando para a escola, descobrimos que a gente vai acampar, meio como um bônus que o diretor está fazendo, só que não antes de enterrar o pai do Tyler, né? Ele enterrado, Wandinha, Agnes e Enig vão direto pra mata. E é bem interessante, gente, porque chegando lá, acaba acontecendo uns jogos. Os excluídos chegaram, montaram suas barracas, até a família Adams foi. Só que chegando lá, tem um grupo de padrão que fala que alugou aquele lugar no mesmo dia. Então, quer dizer, se tem duas linhas ali, né? As duas se cruzam e os dois acabam brigando. E aí é bem interessante porque eles criam um grupo, né? Os Beladonas estão de volta, enquanto um grupo dos escoteiros vão para um lado, o grupo dos excluídos vão para o outro e eles têm que pegar uma pira e colocar lá no alto. Os escoteiros, eles acabam levando a melhor, no caso, né? Porque eles usam as habilidades ali e eles estão na mata também. Só que eles esquecem que a gente está lutando contra excluídos, né? O Ajax usa seu poder, a Enig usa sua velocidade e a Wandinha, no final, como um ato de coragem, atira lá em cima do pedestal, joga o cara para longe e simplesmente bota lá o símbolo de nunca mais. E os excluídos ganham o lugar ali de, como pode dizer assim, né? O lugar de ficar na mata, de poderem acampar. Excluídos na sua casa, Wandinha tenta procurar pistas sobre esses corvos, né? Por que esses corvos estão matando? Só que sem a sua habilidade psíquica fica muito difícil. Então ela decide desafiar sua mãe, Mortícia Adams, a um duelo de espadas. Sim, ela desafia a Mortícia a um duelo de espadas pra ver quem fica com o livro da Good Adams. E aí são olhos vendados e uma e a outra ali com as espadas é muito top. Quem acertar o coração de vidro da outra primeiro vence. E bom, gente, eu estava torcendo muito pra Mortícia vencer. E graças a Deus ela vence. Só que ela não vence totalmente com o protagonismo dela. Por quê? Porque ela quebra o coração da Wandinha e ao mesmo tempo a Wandinha joga a espada, só que não na direção dela, na direção do Slurg. O Slurg ele fugiu de novo, né, desse acampamento e ele já ia ir pra cima da Mortícia. Ele já tinha comido outro cérebro e agora ia comer o da Mortícia. Só que aí a Wandinha acaba salvando a mãe dela. Mas como a Wandinha é uma boa perdedora, no caso, né, sabe que perdeu, ela desiste do livro da Good. O quarto episódio chega e ele chega mais estranho do que nunca. A doutora Marilyn, aquela nossa vilã da primeira temporada, volta pra onde o Tyler está preso, pois afinal a psicóloga de lá acha que ela pode ajudar no retratamento do Tyler. E sério, ela ainda está presa e agora ela tá com o cabelo batidinho, essa mulher é maluca. Chegando no cemitério, a mãe da Mortícia está na área. Pois é, vovó está mais bela do que nunca e causando mais do que nunca também. Ela ajuda a Wandinha a solucionar alguns das suas dúvidas até que elas chegam no nome de Louis. Pois é. E aí a Wandinha, ela tenta fazer de tudo para conseguir ali essas visões de novo, só que sem a ajuda da Mortícia fica difícil. Nem a avó consegue ajudar muito. A avó só serve ali para mostrar para ela, ó, tem essa pessoa Louis aqui, eu acho que ela está ligada nessas mortes. Quase como um ato de bravura, a vovó vai atrás de Mortícia, mesmo sem Wandinha saber, e tenta negociar com ela atrás do livro da Good Adams. Só que aí a Mortícia solta uma pérola incrível, porque ela fala, eu não negocio minha família, e inclusive a minha irmã, pois é, a Mortícia ela tem uma irmã que está sumida, ficou sumida de tanto usar sua habilidade de visão, quer dizer, de tanto usar o livro da Good. E aí a Mortícia, como ela já tinha ganhado o duelo da Wandinha, ela queima o livro na frente da vovó, sério, ela queima o livro da Good. Como eu disse, a Mortícia tem uma irmã que também é filha da vovó e que acabou se perdendo no mundo. A gente não sabe se ela morreu, o que aconteceu com ela. De tanto ela usar suas visões, ela acabou ficando maluca. Wandinha, já sem respostas, decide apelar para o tio Chico, que já chega e ela manda ele, seja preso no manicômio. E ele vai preso. Novamente, a Wandinha é atacada pelos corvos e tudo está mirando ou na diretora Capri, no caso, né, que é a diretora do manicômio, ou numa professora ali, só que eu acho que é nenhuma das duas. No manicômio, que o Chico acabou não se virando muito bem. Ele acaba sendo pego ali, né, por causa da Marilyn, que acaba vendo que ele é o tio Chico, e ele acaba sendo preso. E aí a Wandinha, a Agnes e a Enig botam
bolam um plano pra entrar dentro do manicômio pra salvar ele. E bom, gente, elas entram, conseguem passar por 1001 barreiras, salvam o tio Chico e o Mãozinha, né? Só que ao mesmo tempo a Wanguinha descobre que a Lois, no caso, não é uma pessoa, é sim um projeto. E esse projeto Lois, gente, é muito maluco. Por quê? Porque ele simplesmente tira poderes de excluídos, no caso, né? Tira o poder do excluído, ou às vezes ele tira o poder do excluído e compartilha com pessoas normais. Então, o projeto é simplesmente doloroso demais, maluco demais, e a Wanguinha vai a fundo nessas investigações. O nome desse projeto é Lois, mas ele tem cara. É Augustus, no caso, né? Que é um cara que já morreu e agora está sendo comandado pela Judy. A Judy é essa mulher que faz essa loucura com os pássaros aí, né? Com os corvos. E quando ela se vê na frente do tio Chico e da Wanguinha, ela tenta atacar eles. Só que o tio Chico usa seus poderes de explosão dentro do manicômio. E quando a gente vê, todos os detentos já estão soltos. A Judy acaba fugindo, né? E com todos os detentos pra fora, né? A Wanguinha e o tio Chico e todo mundo tenta correr de lá de dentro. Só que aí é um momento, né? A Marilyn está solta, ela vai atrás do Tyler, né? Pra ver se o Tyler volta a ser o seu filhinho, né? Pra ver se ela consegue recontrolar esse raid. Ela solta ele, só que o Tyler surpreende muito, né, gente? Porque ele simplesmente a mata. Ele mata a Marilyn numa facilidade assim que chega a ser gigantesca. A Wanguinha ali no meio dos detentos, ela vê que tem uma mulher ali que está muito caída, muito chateada ali, muito machucada, e ela ajuda essa moça a ir embora do, como pode dizer assim, né, ali do hospício. E bem nesse momento que ela está ajudando a moça indo embora, ela fala, corre. Ela viu o Tyler e o Tyler tá vindo na direção dela. E é nesse momento que a gente tem o encontro dela com a morte, cara a cara, e o Tyler acaba atacando ela e ela acaba voando assim metros fora do manicômio. E aí a gente vai pro 5º episódio. 5º episódio na área e começamos com a família reunida. Ou melhor, a Wanguinha está internada. Só que está na hora dela acordar, tá? Porque ela tem uma nova guia espiritual. E adivinha, não é a Goody Adams, é sim a ex-diretora Winx. E sério, cara, a Winx aqui está perfeita. Wanguinha, é muito interessante o jeito que ela fala. Como eu disse, acorde Wanguinha, e ela não tem nem muito tempo pra respirar. Não tem a Judy, que é a criadora daquele projeto lá? Bom, ela decidiu assumir o manicômio do pai dela, e ela mata todos os excluídos ali, todos os malucos, pra não criar prova contra ela. Ao mesmo tempo, a gente vê que a Wanguinha não vai ter muito tempo pra respirar. Por quê? Porque o Tyler aparece no hospital, e ele já deixa bem claro, você teve a visão? Pois é, sou eu que vou matar você e a Enid. Então é sem muito tempo pra correr, vamos começar a se preparar. Voltando pra Nunca Mais, aqui a gente vê a Wanguinha tentando proteger a Enid, e a Enid não aceita muito, pois afinal agora ela tem a sua alcateia, ela acha que ela consegue se defender, só que ao mesmo tempo a diretora Winx está acabando com o psicológico da Wanguinha. Só a Wanguinha vê a Winx, no caso, né, ou Larissa, e é bem interessante ver esse jogo de câmera delas. Não que isso seja muito importante, mas a gente tem uma cena belíssima entre Mortícia, Larissa, não é? Que é a diretora Winx, e a Wanguinha. Cara, as três na cena, as três contracenando, e a Mortícia sentindo que tem a presença da Larissa ali, é muito foda, cara. A gente vê literalmente, é absoluto cinema. Voltando a falar sobre o Slug, o zumbido feioso, bom, a gente vê que ele está voltando à viva. A cada cérebro que ele come ali, né, ele tá ficando cada vez mais no formato humano dele, e o cara já tá até falando, ele tá usando os poderes dele no máximo. Ao mesmo tempo, a gente acaba descobrindo que o Tyler vai atacar bem na noite dos Los Muertos. Então quer dizer o quê? Beladonas de novo apostos. Cada um faz ali, vai pro seu lado, né, pra tentar salvar as pessoas do ataque do Tyler. E o Tyler vem bem nessa noite. E aí fica a surpresa. Lembra aquela moça que eu falei pra vocês que a Wanguinha salvou lá no manicômio? Ela é uma das poucas que sobreviveram. Só sobreviveram ela, o tio Chico e o Tyler, no caso, né? E bom, gente, essa moça, ela vai ao encontro de Mortícia, quando ela descobre que a Mortícia está lá. E aí a gente descobre que essa moça é a Francois. Francois, na verdade, ela é a mãe do Tyler, cara. E bom, nesse momento a gente descobre que os dois viram raid, por isso que ela estava tão aprisionada assim, né? E aí ela e a Mortícia fazem um trato ali, né? Da Mortícia devolver o Tyler pra ela, se a Francois e o Tyler irem embora, no caso, né? Irem pra longe. E aí no momento que a Belladonna tá pro ataque, eles iam matar o Tyler, chega a Francois na sua forma raid e salva o filho dela. E aí é interessante, porque a Mortícia, ela dá um grito e fala, Francois, nós fizemos um combinado. Sério, essa cena é tipo muito boa, muito boa. Ver ali essa contracenação é incrível.
Como um adendo de finalização, o Feioso ainda está procurando seu zumbi, só que ele acaba descobrindo que o zumbi dele já está mais na forma humana. E aí a gente vê que o Gomes vê o zumbi dele, e aí o Gomes percebe, esse zumbi é o Isaac, quer dizer, o Gomes já conhece esse zumbi e agora é a gente esperar o desenvolvimento dele. Começamos o sexto episódio com algo mais surpreendente do que nunca, Wandinha dançando bumbaiá com as cores bissexuais. É isso, apenas isso. A união da família Addams junto com a polícia, eles vão lá se depor, no caso, né, falando sobre François, que ela foi embora, só que ao mesmo tempo fica uma ponta solta que a Wandinha percebe, que o Isaac, que é o irmão da François, no caso, né, ele é um gênio, e a diretora Wings, ela serve pra mostrar isso pra Wandinha, que ele era um aluno exemplar, então quer dizer, esse cara cria máquinas. Umas novidades ali após é que a convivência do Tyler com a mãe dele não está sendo nada muito bem, e ao mesmo tempo a gente descobre que a Enid, ela é uma alfa, quer dizer, ela pode se transformar em lobo em qualquer hora, e se ela se transformar de novo, né, numa lua cheia, ela vai acabar entrando nessa forma e não voltando para a forma humana. Isso é muita doideira. E ao mesmo tempo a Wandinha se vê ali obrigada a tentar se acertar com sua mãe, pois afinal só se juntando com a sua mãe que ela vai conseguir suas visões de volta. Ela tenta pedir conselhos pra vovó e a vovó não ajuda muito, só aconselha ela a ir no túmulo de Rod, no caso, né, que é uma pessoa ali, né, uma mulher ali, e a Wandinha fala, isso vai devolver meus poderes? Vai sim, só que você tem que tomar cuidado, você não pode tirar a mão da vela. E bom, ela vai nesse túmulo, ela se conecta com Rod e Rod, adivinha quem é? É simplesmente Lady Gaga. Lady Gaga vem toda de branco ali, né, e faz uma proposta pra Wandinha. Coloque sua mão na vela e deixe queimar até ficar preto. E aí a Wandinha, ela coloca a mão nessa vela, só que ela acaba sendo interrompida. Depois de ficar quase mais de 2 minutos, a Enid vem pra salvar ela, porque a Wandinha tá à noite no meio da floresta, né. Só que nesse momento, gente, que a Enid bota a mão na Wandinha, as duas acabam caindo desmaiadas. No momento temos outra reunião de família, ou melhor, Isaac encontra François e o Tyler, no caso, né? E é bem interessante porque é estranho esse lance de irmãos entre Isaac e François. Eu acho eles muito grudados, parece até que rola alguma coisa entre eles. E aí eles decidem colocar o plano em prática. François, que é embora, agora vai ficar, pois eles vão fazer um ataque gigantesco a nunca mais. E também a família Addams. Voltando a falar da Enid e da Wandinha, bom, elas simplesmente acabaram trocando de corpo. Como a Wandinha não conseguiu terminar a missão que a Gaga deu, né, ela acabou trocando de corpo com a Enid. E sério, gente, é muito interessante porque a gente vê a Enid tentando se encaixar naquele preto da Wandinha e a Wandinha tentando se encaixar naquele colorido da Enid. Sério, chega a dar dor de cabeça. Só que aí a Enid acaba descobrindo as coisas da Wandinha, que a Wandinha achava que a Enid era só uma pessoa fraca, aquilo, isso, aquilo, outro, e falava mal delas horrores, pelas costas, no caso, né? E aí a Enid decide dar o troco, no caso, né? Qual é o troco? Colocar a bandeira bissexual, no caso, né? E dançar a bumbaiá do Blackpink lá no meio de todo mundo. Só que a dança acaba saindo meio da culatra, no caso, né? Pra quem não sabe, a Wandinha, ela é alérgica a cores. E isso não é mentira. Ela tem que tomar até remédios por causa disso. E aí, bem no momento que a Wandinha tá lá, que a Enid, no caso, né, tá lá dançando no formato de Wandinha, ela acaba sendo atacada por várias doenças ali, gente. É estranho isso. Mais um adendo, né? A Enid está namorando nessa temporada, né? Só que ela não sabe, mas o namorado dela trai ela com uma garota que fala em outras línguas, no caso, né? Só que a Wandinha, agora no formato da Enid, percebe isso e termina com o cara. Então quer dizer, Wandinha Queen demais. Voltando pro Isaac, ele simplesmente decide matar um professor de nunca mais. Ele entra lá e mata o professor que fica dentro da água, que é até uma máquina que ele mesmo criou. Só que aí ele acha que isso foi tranquilo, foi só ele que viu isso, mas não. A Agnes está lá com seu poder de ficar invisível, viu tudo, deu um grito e depois seguiu ele, Tyler e a François pra dentro de um carro. Bom, e é nesse momento que ela liga pra Wandinha e fala, Wandinha e Enid, no caso, né? Bom, gente, o Isaac tá levando o Tyler lá pra dentro do hospital de maluco, no caso, né, lá pra dentro do manicômio. Por quê? Porque eles vão tentar tirar o raio do Tyler. E é nesse momento que as três partem pro hospital de novo, né, e lá assim começa a cena de ação. Bem, Enid e Wandinha são trocadas de corpos e, cara, esse momento é bem interessante, gente. Por quê? Porque vai as três ali naquela tentativa de salvar e ao mesmo tempo descobrir o que o Isaac está fazendo, né? Só que não dá tempo, porque chegando lá, a François já está na maca e já tá tudo preparado para tirar o raio dela. Só que o Tyler acaba percebendo que elas estão lá. Só que ele não sabe que a Wandinha e a Enid estão trocadas de corpo. E quando a gente vê do nada, a Wandinha se torna um lobo e a briga entre os dois fica gigantesca.
gigantesco. E bom, ainda bem, né, a Wandinha como lobo, ela acabou levando a melhor contra o Tyler. E aí é bem interessante porque elas atacam eles saem correndo, no caso, mais uma vez, né, e elas não têm nem muito tempo pra respirar, porque elas têm que voltar até o túmulo da Lady Gaga, né, da Rod, pra ver se elas conseguem trocar de corpo. E pra fazer essa troca de corpo é uma ter descoberto o pior segredo da outra. E ambas descobriram ali, que pra mim eu achei o segredo bem básico uma da outra. E aí, como numa luz de luar, as duas trocam de corpo e voltam ao normal. Começamos o 7º episódio bem longe da escola, ou melhor, junto com o diretor. E bom, a gente vê aqui o diretor na forma mais nova dele e ele conversando com a Gabrielle. Gabrielle é a mãe da Bianca, no caso, né? E aí é bem interessante porque a gente descobre que esse diretor, na verdade, ele é um grande charlatão. Ele não é diretor nada, ele só tá de olho no dinheiro dos outros. E ele foi quem criou o Canto da Sereia, por isso que ele está chantageando a Bianca. Esse gancho é para voltar aos dias atuais e entender que o diretor está tentando roubar a fortuna da família Addams, ou melhor, da vovó Addams. E ao mesmo tempo a gente descobre que o diretor descobriu aonde a Bianca está escondendo a mãe dela. Então quer dizer, já é mais uma peça para ele, como posso dizer assim, né, usar contra a Bianca, fazer ela usar o poder dela na vovó também, para agora sim a vovó passar a herança toda para ele. Voltando pra Wandinha, ela reúne a família e diz, ó, a previsão mudou, a Enid não morre mais, quem morre agora é um de nós, é um Addams. E falando na Enid também, né, ela agora tá todo dia se trancafiando, pois afinal, se ela se tornar lobo de novo, ela não volta a ser mulher. Então quer dizer, tadinha da bichinha, tá todo dia dormindo presa. Falando em família, a família Tyler, né, Isaac e Francois bolam um plano. O plano é o quê? Sequestrar o feioso. Simplesmente sequestrar um da família Addams que tem um poder alto, no caso, né, pra eles conseguirem tentar tirar o Hyde da Francois ou do Tyler, né. E simplesmente se eles usarem o feioso, simplesmente o feioso vai acabar morrendo. A vovó está na escola de novo e o diretor chama ela para ela doar uma grande quantia nunca mais. Só que a gente sabe que a vovó ela é bem mão fechada, mão de vaca, e ela não aceita isso. Só que ela não tem nem muito tempo para falar não. Por quê? Porque a Bianca, sendo coagida, é obrigada a usar o seu Canto da Sereia nela e ali ela acaba aceitando doar todo o seu dinheiro para nunca mais. A polêmica da mãe da Bianca e do padrasto dela cai nos ouvidos da Wandinha e a Wandinha agora sim entende por que a sua mãe e a sua avó estão agindo então em prol da escola, no caso, né? Ela vai tentar confrontar a Bianca, mas a Bianca simplesmente usa o poder de sereia nela. Bem no momento que elas estão numa luta de espada, a Wandinha pergunta pra ela, você tá fazendo isso? Ela, calma aí, dá licença. Tira o colar e fala, esqueça disso, esqueça isso. Só que aí a Wandinha tenta cair ali na real, depois de ter sido enfeitiçada pelo poder, mas ela não consegue. Mas adivinha quem tá do lado dela? A menina mais OP da série. A Agnes ouve tudo e confirma pra Wandinha. Wandinha, você está certa, a Bianca está sendo chantageada, vamos ajudar ela. E é nesse momento que tudo ia pra frente, só que tem um problema. Quando a Agnes se mostra, ela se mostra com o guarda-roupa da Wandinha. E sério, aí a Wandinha bota enfim a Agnes no lugar dela. A Agnes tá a temporada toda seguindo a Wandinha, sendo uma maluca com a Wandinha, e a Wandinha fala com ela, para de roubar minhas coisas e, cara, só falta ela mandar essa menina tomar no cu. Só falta isso. Voltando pra Bianca, ela teve uma outra reunião com o diretor, e o diretor só mostra pra ela o Gilden. Bom, o Gilden foi o cara que, como porque assim, né, subornou a mãe da Bianca, né, e também vai subornar a Bianca ali, né, e eles, os dois ali, mostram que eles têm uma parceria entre eles. Parceria entre aspas, por quê? Porque os dois acabam se desentendendo e o diretor bota fogo no cara na frente da Bianca, quer dizer, o cara é simplesmente um alucinado. Como eu disse, o diretor estava fazendo ali meio que um baile de gala, né? E a gente está vindo pra ele. Todos estão extremamente bonitos. E aí, essa chance perfeita pra Wandinha, de novo, de preto, dos pés à cabeça, botar a Bianca contra a parede. Ela bota a Bianca contra a parede, a Bianca fica até surpresa por ela não ter caído no Canto da Sereia dela, só que na verdade a Wandinha caiu, como a gente sabe, né? E aí a Bianca fala pra ela totalmente a verdade. E aí a Wandinha, no caso, né, coloca o plano dela em ação. Chama o Ajax, e o Ajax, junto com a Bianca, no caso, né, vão lá e, como pode dizer assim, né, recuperam a mãe dela, né, salvam a mãe dela, e ao mesmo tempo a Wandinha ali por trás, ela fica de olho na família dela, e elas planejam fazer um golpe contra o diretor. E o golpe envolve todos, os Belladonas no caso, né, e a Agnes também. Falando em Agnes e Enid, as duas acabam se acertando, porque ambas estão muito isoladas. Uma isolada com a Wandinha, outra isolada com o namorado, então quer dizer, as duas acabam fazendo uma parceria. E é nesse momento que a Wandinha chega pra falar com a Enid, e a Wandinha até fala, Agnes, eu sei que você está aí. E enfim, a Agnes tá com a sua própria roupa, tá com uma roupa bonita, ela tá com a personalidade dela, e sério, esse momento aqui entrou pra história, porque querendo ou não, são as três mosqueteiras reunidas.
Colocando o plano em prática, a Jax vai salvar a mãe da Bianca, Enid e Agnes vão fazer as suas apresentações. No caso é bem engraçado, gente, porque a Enid já tinha desistido de dançar. Só que como a Agnes e ela se acertam, a Enid fala, mas eu já desisti. Só que a Agnes fala, eu sei a sua coreografia. Quer dizer, a menina ficou vendo a Enid dançar esse tempo todo. Meu Deus, a Agnes, ela é quase que uma psicopata. E é engraçado porque as duas entram pra coreografia pra dançar a nova música da Lady Gaga. Quer dizer, The Dag Dance. E sério, a dança é perfeita, é incrível. E através das danças, elas usam meio que um tipo de alusão, no caso, né, da Agnes sumir e tirar o colar do diretor. Por quê? Esse colar não deixa que o diretor caia no canto da Bianca, caia no canto da sereia da Bianca. Então, quer dizer, é um plano muito bem arquitetado. Ao mesmo tempo que eles recuperam a mãe da Bianca, eles tiram esse colar do diretor. E aí chega o momento do final da apresentação. Inclusive, Agnes e Bianca dançam, a Agnes e Enid dançam muito bem. E aí a Bianca vai lá e faz um discurso e fala, vem cá, diretor, vem cá, conte pra eles tudo o que está acontecendo. Ela usa o seu poder da sereia pra induzir ele a falar a verdade, e ali na frente de todo mundo ele conta que o plano dele era roubar a fortuna da família Addams, no caso, né, que ele não passa de um charlatão e que ele odeia os excluídos. Ele conta tudo, todo mundo entra em extremo choque, no caso, né, só que logo depois que ele termina de falar, ele cai na real, e aí ele simplesmente pega no pescoço da Bianca e sequestra ela, aponta literalmente o seu fogo pra ela ali, só que é nesse momento que o Ajax aparece bem atrás dele, cara, como literalmente a mãe dele, né, a Medusa, e bota o cara pra virar uma pedra. E ao mesmo tempo que ele vira uma pedra, um lustre da festa cai em cima dele. Quer dizer, o baile termina de uma forma perfeita, ou melhor, quase perfeita. Por quê? Porque o Feioso simplesmente decidiu sair do baile porque ninguém ligava pra ele. E aí ele foi pra mata, e na mata simplesmente o Slug, ou o Isaac, no caso, né, sequestra o Feioso. E aí a gente vai pro episódio É Guerra, o final. Oitavo episódio na área e todos estão em busca do Feioso. Como o diretor morreu, nunca mais vai ter que ser fechada novamente, né? Então é o fim do ano letivo. E aí, pra ir nessa busca do Feioso, Wandinha, Vovó e Mortícia decidem unir forças ali, né? Pra tentar usar o poder delas, pra ver se elas conseguem saber aonde o Feioso tá. Afinal, ele foi raptado. Vovó e Mortícia conseguem sim achar o Feioso, só que a Wandinha vai bem longe. Ela vai num tempo onde ela vê que a família dela, né, tanto a Mortícia quanto o Gomes Addams, eram ligados ao Isaac. Por isso que ele tem essa raiva da família Addams. E o plano do Isaac no início era o quê? Era usar os poderes do Gomes pra tirar o Hyde da irmã dele, né, da François. E aí a gente vê essa cena acontecendo e ao mesmo tempo a gente vê que o Gomes, ele perde os seus poderes graças ao Isaac, e o Isaac também perde uma mão e se torna um zumbi graças da Mortícia, que corta a mão dele com uma faca gigantesca. Com isso resolvido, é hora das meninas se despedirem, no caso, né? A Enid decide que não vai embora, mas a Agnes, ela vai se embora, afinal o pai dela tá ali. Então ela meio que se despede junto com a Wandinha, e ali fica meio que criada a aliança das três mosqueteiras. Agora, com a volta dos seus poderes psíquicos, a Wandinha consegue rastrear o Isaac, no caso, né? E ela e o Mãozinha vão atrás dele no ato de coragem. Chegando lá, o Isaac realmente tá com o Feioso, e aí a Wandinha já prepara o Mãozinha e fala Akira. Só que bem na hora que o Isaac, no caso, né, ele ia ser acertado pelo tiro do Feioso, o Isaac simplesmente puxa a Mãozinha pra ele. E aí a gente descobre que a Mãozinha, na verdade, né, o Mãozinha, ele é a mão do Isaac. Gente, é uma doideira. Aquela mão que a Mortícia cortou tempos atrás, na verdade é o Mãozinha. É muita loucura, tipo, é o auge da loucura. E ao mesmo tempo, o Tyler, no caso, né, ele se transforma nesse monstro de novo, que é o Hyde. E com a ajuda do Isaac, eles simplesmente enterram a Wandinha viva, cara. Vocês têm ideia disso? Enterram ela viva na frente do Feioso. Só que aí vem o fator surpresa, como sempre. A Agnes era pra ter ido embora, mas ela simplesmente não foi embora. A menina tava ali do lado, vendo a Wandinha sendo enterrada. E aí ela vai atrás da Enid na maior correria pra ver se conseguia salvar a Wandinha. Chegando lá, a Enid tá presa, só que aí a Enid sai da cela, né, pois afinal ela não podia ver a lua cheia. Ela chega lá, no caso, né, bem perto do túmulo onde enterraram a Wandinha, e aí simplesmente, cara, na hora que ela chega, ela vê que não vai ter como salvar a Wandinha, senão ela tem que se transformar em lobo, no caso, né, e se ela se transformar em lobo na vida, né, ali perto da lua cheia, ela nunca mais volta na forma humana, só que ela prefere e escolhe salvar a Wandinha, então ela se torna em lobo, e nesse momento que ela se torna lobo, mano, ela acabou
cavuca só de uma vez e já solta a Wandinha de uma vez. E ao mesmo tempo que a Wandinha tá saindo ali de dentro da cova, né, a família Addams chega. E aí que entra o babado total, porque a Enid sai fugindo de um lado pro outro, pois afinal ela sabe que agora ela vai ser caçada, afinal ela é uma alfa, no caso, né? A Agnes vai embora junto com o Gomes, no caso, né? E Mortícia e Wandinha vão atrás do Feioso. O Gomes, ele vai embora, gente, pra chamar a polícia, pra chamar a ajuda da polícia. Só que ao mesmo tempo a Mortícia e a Wandinha falam: você vai pra lá que nós mulheres, nós resolvemos. E é isso, força feminina, mãe e filha. Elas chegam na torre e lá está o Feioso acorrentado. E aí a Wandinha, junto com a Mortícia, tentam bolar um plano e elas veem que a parte mais fraca do grupo ali é o Tyler, né? E aí, bem no momento que era pra François perder o raid dela, na verdade, o Isaac coloca o Tyler no lugar, pra ele perder o raid dele. Então, quer dizer, ele ia fazer uma coisa à força contra o Tyler, e o Tyler já fica boladão com isso. Então a Wandinha vê nisso a oportunidade de livrar o irmão dela. Ela vai pra cima, em vez dela libertar primeiro o Feioso, não. Ela solta o Tyler da mesa e o Tyler vira um raid total. E ao mesmo tempo que ele vira um raid, a François também vira um raid. E aí a briga entre os dois é doideira. O Isaac tenta intervir também, só que o Tyler, na forma raid, vai lá, ataca ele. Nesse momento é o momento que a Mortícia vem, solta o Feioso, né? E aí a gente observa aquela briga entre os dois. No final, quem acaba levando a melhor foi o Tyler. Ele até tenta salvar a mãe dele, mas a mãe dele despenca na forma raid em cima de uma estátua de nunca mais. Agora, sem raid, sem Tyler, sem nada, o Isaac vê o seu momento de brilhar, no caso, né? Ele vê Mortícia e Wandinha reunidas e ele simplesmente usa o seu poder, pega o poder na mãozinha, usa até o máximo e vai enforcando a Wandinha. Só que nesse momento a gente tem uma grande surpresa, porque a mãozinha tá, assim, costurada no Isaac, no caso, né? Mas a mãozinha se rebela contra ele mesmo. Usa o poder dele, a mãozinha simplesmente mata o próprio dono dela, cara, e volta pra família Addams. No momento mais, assim, como eu disse, assim, é um momento mais legal da série toda, porque a mão literalmente vira contra o cara. É muito foda, muito foda, muito foda mesmo. E assim a gente vê o final do Isaac, né? E enfim, a família Addams finalmente, né, reunida. Nesse momento chega a polícia, chega todo mundo, e aí a gente entende a finalização, com a Wandinha contando tudo o que aconteceu depois dali. Vamos lá, a Wandinha, ela também vai sair de Nunca Mais, afinal, a Nunca Mais agora está meio que interditada, né? E aí o que acontece? O Tyler, ele acaba se associando com uma professora de Nunca Mais, indo para um lugar onde é um covil dos raids, então quer dizer, deixa em aberto se ele vai voltar ou não vai voltar. A Wandinha, ela adquiriu um pouco do cemitério da avó dela, então quer dizer, a Wandinha agora é dona de negócio, mas ao mesmo tempo, enquanto todo mundo está voltando para suas casas, a Wandinha decide não voltar para casa, ela decide chamar o tio Chico e falar com ele: mano, então, vamos lá salvar a Enid, que eu prometi pra ela que não abandonaria ela. Então, quer dizer, ela e o tio Chico vão pro leste do Canadá pra ir salvar a Enid, quer dizer, um gancho pra terceira temporada, ou então pra um especial da Wandinha atrás da Enid, porque, eu sei lá, cara, eu acho que Wandinha tá muito ligada a Nunca Mais, então quer dizer que a próxima temporada não vai ser ligada a Nunca Mais? Pode ser, né? Só que ao mesmo tempo, como eu disse, a Wandinha, ela adquiriu um cemitério. Então a vovó foi em outro cemitério. E nesse outro cemitério a gente descobre que a vovó está escondendo a irmã da Mortícia. Quer dizer, a vovó está aprisionando a sua própria filha. O lado bom da Mortícia, no caso, né? Porque a Mortícia, ela é toda dark. O outro lado, né? A irmã dela é totalmente ao contrário dela. É toda branca, é toda colorida, é toda mil e uma cores. Então, quer dizer, ela ficou maluca? Ficou maluca. Só que a vovó, a própria avó, a própria mãe dela decidiu aprisionar ela. Então, quer dizer, o gancho pra terceira temporada tá gigantesco, com Wandinha indo atrás da Enid e ao mesmo tempo a gente tem esse desfecho aí da vovó ser a grande vilã da terceira temporada. Afinal, ela aprisionou a própria filha. Sei lá, cara, eu só sei dizer que Wandinha, segunda temporada, pra mim tem uma nota 9 de 10. A primeira temporada, pra mim, teve um 10 de 10, porque eu achei que ela foi incrível. A segunda, ela tem ali uns desfechos meio em aberto, no caso, né? A primeira parte da série, né, foi legal sim, só que eu acho que a segunda melhorou muito, né? Então, como a primeira não foi aquilo tudo, eu acho que merece um 9 de 10. A história tá resumida aí. Eu estou muito ansioso pra Wandinha terceira temporada. Quero muito Enid de volta, quero muito saber como anda essa irmã da Mortícia, e eu quero muito mais da família Addams. Agora é esperar e rezar pra Wandinha terceira temporada não demorar 7 anos, igual como foi nessa segunda. Muito obrigado por assistir, me escutar até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo se esse vídeo te ajudou. E é isso, me segue lá no Instagram também, @JohnMercúrio. Valeu, falou e fui!